Minha esposa infiel soltou toda cheia de si. Presta atenção, se você pedir o divórcio, vou te deixar sem um tostão. Além de pagar o processo, você ainda vai bancar minha pensão e a pensão das crianças. Vai perder a guarda também. Continuou como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí eu sigo curtindo a vida com meu amante. Você acha mesmo que vou sustentar esse seu estilo de vida? Rebati, já sem paciência. Ela riu. Você não tem opção. Existem instantes em que a realidade te acerta em cheio e tira até o ar dos pulmões. Aquele era um deles. Eu não estava só de coração partido. Eu estava em choque. Ficamos frente a frente na cozinha da casa que eu mesmo construí para nós dois. O mesmo cômodo onde já comemoramos aniversários, datas especiais e preguiçosas manhãs de domingo com nossos filhos. Mas naquele dia, a cozinha parecia um tribunal. Júlia segurava uma taça de vinho numa mão e destilava veneno com a voz. Escuta bem, se você se divorciar de mim, vai sair sem nada. Eu pisquei, incrédulo. Nada de lágrimas, nada de arrependimento. Só um sorriso cínico, quase orgulhoso. Vai bancar o divórcio, depois pagar pensão pra mim, pensão pros filhos, e nem sonha em pedir a guarda. Você perde. Cerrei o maxilar. O ar parecia pesado demais para respirar. 11 anos juntos, 2 filhos, uma casa e uma vida que, eu pensava, tínhamos construído lado a lado. Abri mão da juventude, encarei horas extras, engoli férias não tiradas, tudo para garantir que Júlia tivesse o que quisesse. Agora ela vinha dizer que, além de me trair, esperava que eu bancasse a farra? Vou continuar me divertindo com meu amante, disse, girando o vinho como se lesse o cardápio. E você vai seguir pagando tudo. Foi aí que eu estourei. Você acha mesmo que vou tolerar isso? Ela nem pestanejou, soltou aquele risinho arrogante. Você não tem escolha. Naquele riso, alguma coisa dentro de mim quebrou, mas não do jeito que ela esperava. Não implorei, não ameacei, nem levantei a voz. Apenas encarei bem fundo nos olhos dela e soltei. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida. E naquele segundo soube exatamente o que fazer. Quando Júlia riu da minha cara, eu virei outra pessoa. Chega de marido bonzinho, chega de engolir sapo. Não precisei gritar nem bater porta. Bastou ficar calmo, focado, letal. Se era a guerra que ela queria, ia ter guerra. E ela não se recuperaria. Mas eu teria que jogar com inteligência. Naquela noite, depois da ameaça dela, não surtei, não dormi no sofá, nem fiz cara de poucos amigos. Beijei nossos filhos para dormir, jantei normalmente e ainda sorri para Júlia como se nada tivesse acontecido. Ela ficou confusa, e confusão era o primeiro passo para desmontar alguém como ela. Júlia queria drama, reação. Eu não daria esse gostinho. Na manhã seguinte, marquei horário com o melhor advogado de família do estado, famoso por defender pais e desmontar cônjuges manipuladores. Paguei em dinheiro vivo sem deixar rastro. Contei tudo. A traição, as ameaças, a arrogância dela em achar que me destruiria financeiramente e sairia rindo. O advogado sorriu. Calma, você não é o primeiro. E ela não é a primeira que acha que já ganhou. Ele me entregou um checklist. 1. Abrir conta bancária só minha. 2. Reunir e guardar documentos. 3. Preparação para guarda. Documentar tudo. À noite, enquanto Júlia gargalhava no Instagram trocando mensagens com o amante, eu estava no escritório escaneando olerites, declarações de imposto, escritura da casa e apólices de seguro. Ela nem percebeu, segundo o erro dela. Durante semanas mantive o teatro. Sorriso no rosto, rotina de sempre. Nos bastidores instalei câmeras com áudio dentro e fora de casa. Gravei cada conversa. Anotei palavra por palavra o que ela dizia sobre dinheiro e sobre as crianças. Tudo datado, organizado. Júlia andava tão confiante que nem notou o dossiê colossal que eu montava. Uma noite, enquanto ela saía para o que chamou de jantar de trabalho, conferiu o rastreador GPS que colei no carro dela. Nada de restaurante. Era um motel barato na periferia. Filmei, fotografei, salvei mensagens no iCloud compartilhado. Ela nunca desconectou. A rainha estava prestes a perder a coroa. Quanto mais o caso avançava, menos tempo ela dava para os nossos filhos. Perdeu hora de história antes de dormir, faltou a reunião na escola, esqueceu compromissos importantes. Eu compareci a tudo, recitais, jogos, reuniões com professores, e registrei cada ausência dela. Quando os pequenos choravam perguntando cadê a mamãe, eu os consolava e gravava. Em disputa de guarda, consistência é trunfo, e eu estava virando a rocha deles. 6 semanas depois, Júlia concluiu que eu havia aceitado a realidade. Finalmente amadureceu, hein? Disse toda convencida. Respondi com um sorriso. Claro, Júlia. O que você achar melhor? Ela me beijou na bochecha
e saiu para beber com as amigas. Mal sabia ela. Os papéis do divórcio estavam prontos. Minhas provas também. E a esposa do amante dela, Vanessa, acabara de descobrir tudo. O inferno ia começar. Vingança não é barulhenta. É silenciosa, metódica, cirúrgica. O melhor troco não explode de uma vez. Vai arrancando pedaço a pedaço até a pessoa perceber que se destruiu sozinha. E o dia de Júlia chegou. Na manhã em que foi citada, o sol brilhava. Ela tomava café sossegada, o celular na mão, até a campainha tocar. Espiei pela cortina. "Julia Adams?" perguntou o oficial. "Sou eu." Quando ele entregou os papéis, o sorriso dela derreteu. Entrei na sala com meu café, sereno. Surpresa. Folheando a papelada, ela gaguejou. "Você tá me divorciando?" Assenti. "Por adultério, negligência e abuso emocional. Processo simples." Ela tentou recuperar o controle. "Você não vai se livrar assim. Vai pagar pensão. E eu fico com as crianças." Ergui um pendrive. "Com isso aqui? Duvido." 3 dias depois ficou pior. Vanessa, esposa do amante, achou meu número. Nos encontramos. Entreguei tudo. Logs de GPS, mensagens, reservas de motel, fotos, o rosto dela. Vanessa pegou o pendrive com as mãos tremendo. Tinha os olhos vermelhos, mas uma determinação que eu reconhecia. A mesma que eu sentia quando descobri tudo. "Eu sempre desconfiei", murmurou passando os dedos pelo rosto. "Não, ele chegava tarde, inventava desculpas esfarrapadas e eu fingia que acreditava. Ficamos ali, 2 destruídos sentados numa cafeteria, planejando como explodir a vida de quem nos traiu. Parecia justo, parecia necessário. Vou usar tudo isso no meu processo também", ela disse, guardando o pendrive na bolsa. "Meu advogado vai adorar." Saímos dali como aliados de guerra. Ela prometeu testemunhar a meu favor, confirmar as datas, os horários, tudo. O caso estava blindado. Mas quando cheguei em casa, encontrei meus filhos assistindo desenho na sala. Pedro, de 8 anos, me olhou com aqueles olhos enormes. "Pai, por que a mamãe tá chorando tanto?" O estômago despencou. Tinha ficado tão focado na estratégia que esqueci do óbvio. As crianças estavam no meio dessa tempestade. "Às vezes os adultos ficam tristes, filho. Vai passar." Ana, de 5 anos, subiu no meu colo. "Vocês vão se separar que nem o papai e a mamãe da Maria?" Maria era coleguinha dela da escola, filha de pais divorciados. "A gente vai conversar sobre isso depois, tá bom, princesa?" Mas por dentro, o coração apertou. Eles já sabiam. Criança sente tudo. Naquela noite, depois de colocar os pequenos para dormir, Júlia me procurou. Parecia outra pessoa, cabelo desgrenhado, sem maquiagem, com uma cara de quem não dormia há dias. "A gente precisa conversar", disse, sentando na ponta da cama. "Agora você quer conversar? Eu entendi que você não tá brincando." Respirou fundo. "Mas pensa nas crianças. Elas não merecem passar por isso." Quase ri da cara de pau. "Você pensou nelas quando decidiu me trair? Quando disse que ia me deixar sem um tostão? Eu estava com raiva, falei besteira." "Besteira?" Levantei da cama. "Você planejou me destruir, Júlia. Agora aguenta as consequências." Ela começou a chorar. Não aquele choro manipulador de sempre, mas algo que parecia real. "Eu sei que errei. Sei que merece me odiar. Mas eles..." Apontou para o corredor onde ficavam os quartos das crianças. "Eles não merecem ver os pais se destruindo assim." Por um segundo, hesitei. Mas depois lembrei das humilhações, das risadas, da arrogância. Não ia recuar agora. O processo correu rápido. Meu advogado era bom mesmo. Em 3 semanas, tínhamos audiência marcada. Júlia contratou uma advogada também, mas era tarde demais. Minhas evidências eram irrefutáveis. No dia da audiência, levei uma pasta com tudo organizado. Prints das conversas, fotos do motel, planilha com as ausências dela nos compromissos das crianças, depoimentos de professores confirmando que só eu aparecia nas reuniões escolares. Júlia entrou no tribunal parecendo uma sombra do que era antes. A advogada dela tentou argumentar que eu havia invadido privacidade, que as gravações eram ilegais, mas o juiz não comprou. "As evidências são claras", disse ele, ajustando os óculos. A requerida demonstrou negligência parental e condutas incompatíveis com o bem-estar dos menores. Ganhei. Guarda completa das crianças, ela, sem direito à pensão, ainda teve que arcar com parte dos custos do processo. Saí do tribunal sentindo uma satisfação que esperava há meses. Mas quando cheguei em casa, Pedro veio correndo. "Pai, a mamãe ligou chorando. Disse que não vai poder morar mais com a gente." Ana estava no sofá, abraçada no ursinho de pelúcia, com os olhos marejados. "Por que vocês não podem ser amigos de novo?" Ali, vendo meus filhos confusos e tristes, a vitória perdeu um pouco do sabor.
Durante as primeiras semanas após o julgamento, tentei manter tudo normal. Levava as crianças para a escola, ajudava com lição de casa, fazia jantar, colocava para dormir. Mas eles perguntavam pela mãe todo dia. Quando a mamãe vai voltar? Por que ela foi embora? Foi culpa nossa? Cada pergunta era uma facada. Explicar traição e divórcio para criança de 5 e 8 anos é impossível. Como dizer que a mãe deles preferiu um amante a eles? Como explicar que ela me ameaçou e humilhou? Júlia tentou contato algumas vezes. Ligações que eu não atendia, mensagens pedindo para ver as crianças. Segundo o acordo judicial, ela tinha direito a visitas supervisionadas uma vez por semana, mas eu dificultava ao máximo. Você não pode impedir, disse meu advogado numa conversa. Se ela pedir revisão, pode complicar. Ela que se vire. Mas as crianças estavam mudando. Pedro, que sempre foi extrovertido, ficou quieto, arredio. Ana começou a fazer xixi na cama de novo, coisa que não acontecia há anos. Chamei na escola para conversar. As crianças estão passando por um momento difícil, disse a professora do Pedro. Ele tem chorado durante o recreio. Disse que sente saudade da mãe. E a Ana? Mesma coisa. Desenhou a família toda separada outro dia. Ela do lado do pai, o irmão do outro lado e a mãe longe, sozinha. Aquilo me destruiu por dentro. 2 semanas depois, Pedro teve uma crise na escola. A diretora me ligou no trabalho. Precisa vir buscar o Pedro. Ele bateu num coleguinha e não para de chorar. Quando cheguei, encontrei meu filho de 8 anos soluçando no colo da orientadora educacional. O que aconteceu, campeão? O João falou que a mamãe não gosta mais da gente. Ele chorou mais forte. Falou que ela foi embora porque a gente é chato. Abracei ele com força, sentindo uma mistura de raiva e culpa. À noite, depois de colocar as crianças para dormir, Ana dormiu no meu quarto de novo. Fiquei na varanda pensando. Tinha ganhado a guerra contra a Júlia, mas meus filhos estavam perdendo no meio do fogo cruzado. O celular tocou. Júlia. Dessa vez atendi. Alô? Oi. A voz dela estava fraca. Como estão as crianças? Destruídas. Respondi, sem filtro. Pedro bateu num coleguinha hoje. Ana tá dormindo na minha cama toda a noite. Silêncio do outro lado. Eu posso ver eles? Por favor? Você tem direito à visita supervisionada, uma vez por semana. Eu sei, mas você nunca deixa... E por que eu deixaria? Porque eles precisam da mãe. A voz dela quebrou. Eu sei que estraguei tudo. Sei que você me odeia. E você tem razão. Mas eles não têm culpa. Fiquei calado, processando. Eu não vou tentar tirar eles de você. Continuou. Sei que perdi esse direito. Só quero que eles saibam que eu amo eles. Desliguei sem responder, mas ficou na minha cabeça. Na manhã seguinte, Pedro desceu para tomar café quieto demais. Ana nem tocou no cereal. Vocês querem ver a mamãe? Perguntei direto ao ponto. Os dois olharam para mim como se tivessem visto um fantasma. Pode? Pedro sussurrou. De vez em quando, talvez. Ana começou a chorar, mas dessa vez de alívio. Eu pensei que ela tinha morrido. Soluçou. Que nem o vovô. O coração despedaçou. Meu pai tinha morrido no ano passado, e na cabeça dela, quando alguém sumia, era pra sempre. Não, princesa, a mamãe não morreu. Ela só teve que sair de casa por um tempo. Marquei o primeiro encontro para sábado à tarde, num parque público, supervisionado como mandava o acordo judicial. Mas quando chegou o dia, eu estava mais nervoso que as crianças. Júlia apareceu 10 minutos atrasada, parecendo ter emagrecido uns 5 quilos. Cabelo preso, sem maquiagem, roupa simples. Quando viu Pedro e Ana correndo na direção dela, desabou. Meus amores, abraçou os dois, chorando. Mamãe sentiu tanta saudade. Fiquei a uns 3 metros de distância, observando. Parte de mim queria arrancar as crianças dali e ir embora. Outra parte via que eles estavam felizes pela primeira vez em semanas. Passaram 2 horas brincando no parquinho. Júlia empurrou Ana no balanço, ajudou Pedro na escalada, fez tudo o que uma mãe normal faria. Por alguns momentos esqueci das traições, das humilhações, de tudo. Parecia normal. Na volta para casa, as crianças estavam animadas. A mamãe disse que ama a gente. Ana contou, toda sorridente. E que tá triste por não morar mais com a gente. Pedro completou. E o que vocês disseram? Que a gente ama ela também. Responderam juntos. Aquela noite, pela primeira vez em semanas, Ana dormiu na cama dela. Os encontros se tornaram rotina. Todo sábado, 2 horas no parque. Júlia nunca questionou as regras. Nunca tentou levar as crianças para outro lugar. Nunca falou mal de mim na frente deles. Pelo contrário, quando Pedro reclamou que eu não deixava ele jogar videogame até tarde, ela disse: "Seu pai tá certo, amor. Criança precisa dormir cedo." Depois de 1 mês assim, ela me procurou. "Posso falar com você 1 minuto?"
As crianças estavam no escorregador, longe o suficiente para não escutar. Obrigada, disse baixinho, por deixar eu ver eles. É direito seu. Não é só isso. Você podia dificultar mais e tá sendo justo. Olhei para ela, tentando entender onde queria chegar. Eu terminei com ele, soltou de repente. Com quem? O cara. Terminei faz 3 semanas. Não respondi. Não era problema meu. Foi a coisa mais estúpida que já fiz na vida, continuou. Joguei fora 11 anos, meus filhos, minha família. Por quê? Por uns meses de aventura idiota. E agora? Agora nada. Sei que não tem volta. Só queria que você soubesse que eu me odeio todo dia pelo que fiz. A voz dela estava embargada, mas não chorou. E sobre o que falei naquele dia, sobre te deixar sem dinheiro, sobre você não ter escolha, respirou fundo. Eu estava tentando te machucar porque sabia que tinha perdido tudo. Não era real. Eu só queria que você sentisse a mesma dor que eu estava sentindo. E sentiu? Sentiu o quê? A dor que você queria que eu sentisse. Ela riu. Um riso triste, sem humor. Pior, muito pior. Ficamos em silêncio vendo as crianças brincarem. Eles parecem mais felizes, disse ela. Parecem. Obrigada por não falar mal de mim para eles. Não é por você, é por eles. Ela assentiu. Eu sei. Nos meses seguintes, estabelecemos uma rotina estranha, mas que funcionava. Sábados no parque, algumas ligações durante a semana para falar com as crianças, presença dela em eventos escolares importantes. Sempre avisando antes, sempre respeitando os limites. Pedro voltou a ser extrovertido. Ana parou de fazer xixi na cama. A vida foi se normalizando, dentro do possível. Mas não era a mesma coisa. Como podia ser? Durante a semana, quando as crianças dormiam, eu ficava sozinho na casa que construí para nossa família. Às vezes batia uma solidão fodida. Não saudade de Júlia. Isso tinha morrido no dia da humilhação. Mas saudade da ideia de família completa, sabe? Tentei alguns encontros através de aplicativos. 2 ou 3 mulheres legais. Mas sempre esbarrava na mesma coisa. Eu era um cara de 35 anos, com 2 crianças e uma ex-esposa muito presente na rotina. Não era fácil de encaixar numa vida nova. Júlia também estava sozinha. Descobri por acaso quando Pedro comentou. A mamãe mora num apartamento pequeno agora. Só tem um quarto. Ela tá namorando alguém? Não. Ela disse que não quer namorar ninguém agora. Não sei por quê, mas aquilo me deixou, sei lá, não aliviado, não satisfeito. Meio vazio. 6 meses depois do divórcio, Ana fez aniversário. 6 anos. Organizei uma festa em casa. Nada muito grande, só algumas crianças da escola, bolo, salgadinhos. Na véspera, ela me procurou. Pai, a mamãe pode vir na minha festa? Princesa, a festa é aqui em casa. Mas ela é minha mãe. Os olhinhos dela encheram d'água. Eu quero ela aqui no meu aniversário. Como negar uma coisa dessas? Liguei pra Júlia. Ana quer que você venha na festa dela amanhã. Silêncio. Eu... posso? Pode, mas fica na sua. Claro, obrigada. No dia seguinte, ela chegou com um presente lindo. Uma boneca que Ana queria há meses. E ficou discreta num canto, ajudando com as crianças, servindo bolo, limpando bagunça. Quando os convidados foram embora e as crianças subiram para tomar banho, ficamos sozinhos na cozinha organizando a bagunça. Foi uma festa linda, ela disse lavando os pratos. Ana ficou feliz. Ficou. Parou de lavar e me olhou. Obrigada por deixar eu participar. Ela queria você aqui. E você? Queria? A pergunta me pegou desprevenido. Não sei, respondi, honesto. Mas não foi ruim, ela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que via nela em meses. Também achei. Ficamos ali lado a lado, terminando de arrumar a cozinha como fazíamos centenas de vezes no passado. Por alguns minutos, parecia que nada tinha acontecido. Que éramos só um casal cansado depois da festa do filho. Mas quando ela foi embora e eu fiquei sozinho, a realidade voltou. Nós não éramos um casal. Éramos 2 pessoas quebradas tentando criar 2 crianças da melhor forma possível. E talvez fosse só isso mesmo. Talvez não precisasse ser mais nada. 8 meses depois do divórcio, encontrei Júlia chorando no parque depois de uma das visitas. As crianças tinham ido ao banheiro. Que foi? Nada, só secou os olhos. Às vezes bate uma tristeza, sabe? Pelo que você perdeu, pelo que eu joguei fora, me corrigiu. Eu tinha tudo. Marido que me amava, filhos incríveis, casa linda, e eu destruí por pura estupidez. E agora? Agora eu vivo um dia de cada vez. Trabalho, pago as contas, espero o sábado chegar para ver meus filhos por 2 horas. Olhei para ela, realmente olhei. A Júlia arrogante tinha sumido. No lugar, tinha uma mulher cansada, arrependida, tentando reconstruir o que sobrou. Às vezes eu fico pensando, continuou, se a gente não poderia não voltar,
Eu sei que isso não existe mais, mas se a gente não poderia ser amigos, pelos meninos, a gente já é, respondi, do jeito que dá pra ser. Ela assentiu sorrindo tristonho. É, do jeito que dá pra ser. As crianças voltaram correndo, e o momento passou. Hoje, 1 ano e meio depois, nossa rotina continua a mesma. Sábados no parque, algumas ligações durante a semana, presença dela nos eventos importantes. Pedro e Ana estão bem. Não perfeitos, porque família separada deixa marca. Mas bem, Júlia e eu não somos amigos de verdade. Não somos inimigos também. Somos, sei lá, 2 pessoas que dividiram uma vida e estragaram tudo e agora tentam fazer o melhor pelos filhos que trouxemos ao mundo. Às vezes penso se fizemos as pazes. Não sei, talvez paz seja isso mesmo. Não o perdão completo, não o esquecimento, mas a capacidade de estar na mesma sala sem querer se matar. E por enquanto tá bom assim.